Olá, tudo bem com vocês? Vamos relembrar alguns aspectos da mitose e da meiose, pensando especialmente na quantidade de DNA e no conjunto haploide ou diploide das nossas células? Para isso, eu vou precisar trabalhar com este gráfico aqui com vocês. No nosso eixo Y, nós temos a quantidade de DNA que aquela célula tem, ou seja, como se eu contasse ali os meus nucleotídeos. Vamos estabelecer uma unidade para ficar um pouquinho mais fácil. A unidade que nós temos da nossa célula na intérfase, uma célula normal ali aguardando o processo de replicação e vivendo a sua vida normalmente antes da fase de síntese, é de 2C, certo? Então, aqui no nosso eixo X, nós temos as diversas fases que iremos passar. Nós começaremos com a intérfase, iremos para o final da fase S, início da mitose, final da mitose, a intérfase depois, final da fase S, início da meiose 1 e início da final da meiose 2, certo? Então, o que nós devemos compreender aqui? Nós estamos com a nossa célula, aqui na nossa intérfase, apresentando uma quantidade de DNA de 2C. Qual será a quantidade de DNA nessas nossas unidades arbitrárias aí de C no final da fase S? Lembrando que o C é a quantidade de DNA que nós temos. Será 4C. Por quê? Porque eu vou duplicar, eu vou sintetizar DNA, eu vou obter o dobro da minha quantidade original. Se eu tinha 2C inicialmente, eu vou ter 4C ao final. Então, durante esta passagem aqui da nossa intérfase para a nossa fase S, nós teremos a duplicação do material genético. Quando eu inicio a minha mitose, ou seja, eu terminei a fase S, estou apto para começar a divisão celular, os cromossomos são condensados ali na nossa prófase, eu continuo tendo 4C, eu continuo tendo o dobro de material do que uma célula normal, porque eu não fiz absolutamente nada com o mesmo ainda. Assim, eu posso prosseguir e ficar com uma dúvida. Qual será a quantidade de DNA medida em C após o final da nossa mitose? A gente deve compreender que a mitose vai reestabelecer a situação original da célula. Logo, nós iremos ter uma queda aqui na nossa quantidade de material. Iremos para 2C novamente, ou seja, teremos a quantidade de DNA igual à nossa inicial no final da mitose. Vamos supor que essa nossa célula seja uma célula da linhagem germinativa e que irá continuar a sua vida, mas se preparando para uma meiose. Essa célula aqui ela vai continuar a viver e vai prosseguir na sua intérfase, ou seja, ela vai manter sem nenhuma alteração do seu material genético, preparando as suas estruturas celulares para se comprometer com a meiose. Até que, em um determinado momento, essa nossa célula que vai se comprometer com a meiose, ela vai chegar ao final da fase S. Qual vai ser a quantidade em C de DNA no final dessa nossa fase S? Será, sim, uma quantidade de 4C. Por quê? Porque nós novamente iremos duplicar esse nosso material genético originalmente ali presente. Após essa duplicação, nós teremos 4C de quantidade. Aí nós poderemos continuar aqui até o final da nossa meiose 1. No final da meiose 1, qual será a quantidade C de material genético presente em cada uma das nossas duas células filhas? Será 2C. Aqui nós estamos separando cromossomos homólogos e não cromátides irmãs. Mas mesmo assim, nós separamos os cromossomos homólogos um para cada lado. Logo, a nossa quantidade de DNA ali presente ela vai se reduzir. Ela vai cair para apenas 2C. Por mais que esses 2C aqui signifiquem duas cópias de DNA do mesmo cromossomo de cada par homólogo. Quando eu avanço para a nossa meiose 2, o que será que vai acontecer com a nossa quantidade de DNA delimitada em C? Nós teremos a redução aqui agora da nossa quantidade de DNA para 1C. Por mais que a meiose 2 seja uma fase equacional, ela é equacional em relação ao nosso conjunto de cromossomos. A nossa célula vai continuar aqui haploide, mas ela vai ter a metade do DNA em quantidade que ela tinha no final da nossa meiose 1. E agora, se eu mudar um pouquinho o meu gráfico, no eixo X eu continuo tendo exatamente as mesmas fases. No meu eixo Y agora, eu estou avaliando a ploidia da minha célula. Se ela é haploide ou se ela é diploide.
Eu poderia ter uma célula triploide, uma célula tetraploide, mas a gente já viu que isso não acontece em organismos eucarióticos no sentido normal. Nós teremos algumas espécies apenas que vão alcançar essas ploidias maiores. Mas na normalidade nós teremos células haploides e células diploides, salvo casos particulares. Então lá no nosso início, na nossa intérfase, a célula está lá vivendo naturalmente, vivendo muito bem sobre as situações ambientais ali diversas que ela tem que enfrentar. A ploidia dela é 2N. Qual será a ploidia dessa célula no final da nossa fase S, quando vai ocorrer a duplicação do material genético? Será 2N. Ou seja, eu não estou duplicando a informação ali, eu não estou aumentando o número de cromossomos em cada um dos nossos pares. Eu continuo tendo um par de cromossomos, mas esse cromossomo, cada um dos seus membros está duplicado. Por isso que eu aumentei a quantidade de DNA, mas mantive aqui a ploidia da minha célula. E aí eu posso avançar para aqui o início da nossa mitose, onde a célula está preparada e apta para realizar a divisão celular. E nós continuamos com o nosso conjunto aqui diploide 2N. Nós vamos adentrar agora a nossa mitose e encerrar a mesma. O que vai acontecer ao final da mitose em relação à ploidia dessa nossa célula? Absolutamente nada. Porque nós manteremos as células 2N, dado que a mitose tem que produzir duas células filhas exatamente idênticas às nossas células originais. Então eu não poderia modificar a ploidia da minha célula. Aí essa célula vai continuar a sua vida, ela vai se continuando e se preparando na intérfase para entrar na nossa meiose. Obviamente, nessa vida celular normal, não ocorre alteração na nossa ploidia. Até que nós vamos iniciar a fase e terminar a fase S, que está preparando aquela célula para a meiose. O que vai acontecer com o nosso conjunto cromossômico? Ele vai continuar diploide. Nós não teremos nenhuma alteração, porque nós estamos apenas duplicando cada um desses nossos cromossomos, mas não estamos alterando a ploidia propriamente dita. Finalizado este nosso processo, nós vamos iniciar a nossa meiose 1 e iremos terminar a mesma aqui nesse intervalo de tempo. Qual será, então, a ploidia das nossas células ao final da nossa meiose 1? Elas vão reduzir de células diploides para células haploides, porque agora, durante essa nossa meiose 1, nós temos a fase reducional da meiose, onde nós vamos passar de células diploides para células haploides. E aí nós podemos continuar com essa nossa divisão celular. O que será que vai acontecer ao final da meiose 2 com o conjunto, com a ploidia dessas nossas células? A meiose 2 ela vai realizar uma separação equacional. Equacional quanto à ploidia da célula. Por isso que nós vamos continuar com um conjunto haploide ali de cromossomos, ou seja, um conjunto N. Esse nosso conjunto N vai dar origem a uma célula que vai continuar haploide ao final ali da nossa meiose 2. Então, se nós olharmos o panorama geral, nós vamos perceber que a quantidade de DNA ela acaba aqui se alterando em alguns ciclos durante as fases da nossa divisão celular, quando nós pensamos nessa quantidade aqui em azul, e a ploidia dela também vai se alterar modificando apenas durante a nossa meiose, onde nós teremos efetivamente um passo aqui onde ocorre a redução. Já a quantidade de DNA na célula, ela duplica durante a mitose, ao final da mesma ela tem que voltar ao normal, ela duplica aqui inicialmente, antes de realizarmos a nossa meiose 1, e depois da meiose ela vai cair para a nossa situação original, e no final ela tem que cair novamente para atingirmos o estado de ploidia, que é haploide, onde nós temos uma única cópia desse nosso conjunto de cromossomos. Então, ficamos aí com essa nossa revisãozinha sobre a quantidade de material genético e a ploidia das células eucarióticas durante a mitose e a meiose. Até mais e bons estudos!